vídeo é um aviso importante, tá? Prestem atenção nos itens para vocês separarem aí na casa de vocês para nossa próxima aula. Sim, na nossa próxima aula nós vamos ter uma aula prática com tinta. Por isso, gente, é imprescindível, ou seja, não pode assim haver a possibilidade de vocês não levarem os materiais que eu vou citar para vocês, tá bom? Isso vale tanto para quem vai ir na aula presencial, quanto para quem vai ficar em casa, porque também vai fazer a atividade, certo? Peguem aí as dicas, anotem mesmo num papel para vocês lembrarem desses materiais, tá? Primeira coisa, como a gente vai trabalhar com tinta, eu preciso que vocês peguem aí numa embalagem dessas que vem com isopor, separem a bandejinha, tá? Para vocês levarem, que aqui a gente coloca tinta para servir como suporte aí pra gente misturar. Um potinho, qualquer potinho plástico, até menor que esse aqui, se for o caso, pra gente poder colocar água para limpar o pincel. Pincéis, quem tiver em casa, tá? Pode ser qualquer um, tá, gente? Pincel e um paninho assim, ó, pra gente poder molhar o pincel e ter onde limpar, certo? 4 coisinhas básicas. Por quê? A gente vai fazer arte naif. Nunca ouviram falar? Olha só, o termo naif significa inocente, ingênuo. Esse termo é um termo francês e foi muito utilizado para classificar artistas e obras, né, que eram consideradas como ingênuas, porque elas não tinham nenhum processo técnico de pintura, ou seja, quem tinha feito as obras aprendeu de maneira sozinha, assim, autodidata, a fazer as pinturas e produzir essas obras. Então, esse termo, naif, ele é quem segue, assim, fora dos padrões tradicionais das técnicas de pintura das academias de belas artes daquela época, tá? Esse tipo de pintura também, ele tá muito presente, inserido na cultura popular e fora de ambientes acadêmicos e oficiais da arte, digamos assim. Esse termo ele foi empregado pela primeira vez para se referir como se fosse assim, uma crítica, claro, né? Direcionada à produção de um artista francês que chama Henri Rousseau, que também é um artista autodidata, ou seja, aprendeu a fazer tudo sozinho. Começou a produzir lá quando ele já estava com mais de 40 anos de idade, então foi extremamente reprovado pelos olhares da crítica acadêmica, mas porque não tinha essas adequações técnicas e tal, como a gente viu lá quando estudou um pouquinho dos desenhos da Idade Média, né? Apesar de ter sido rotulado como assim grotesco e naif, diversos artistas renomados, inclusive o próprio Pablo Picasso, viu as obras do Rousseau e elogiou e falou muito bem do trabalho dele, o que fez com que as obras desse artista fossem aceitas no Salão de Paris, não no salão oficial, num salão que chamavam Salão dos Independentes, que era onde os artistas independentes faziam exposição das suas obras. A partir disso, outros artistas autodidatas que aprenderam sozinhos, que assim amadores, né, começaram também a expor as suas obras lá no Salão esse dos Independentes. Segundo um pesquisador, o Jacivaldo Machado, ele escreveu isso em 2017, olha só, prestem atenção. Ele disse assim: utilizando como fonte de inspiração o imaginário coletivo, festas populares, paisagens regionais que mostram a flora, a fauna, aspectos arquitetônicos e gente do lugar, os naif retratam a vida cotidiana, respaldados pela liberdade estética de fazer livre. Os artistas naif resolvem as dificuldades técnicas sem o auxílio de normas pré-estabelecidas e concebem e produzem a sua arte de maneira livre, livre de convenções ditadas pelo campo das artes visuais. Ou seja, gente, eles colocam ali o que eles estão a fim de produzir. Geralmente isso está muito vinculado ao cotidiano desses artistas, tá? Tem alguém aí que seja assim algum técnico formado em belas artes ou coisa do tipo?
Não, né? Somos todos na IF. Então eu vou produzir com vocês a partir da semana que vem em aula, e quem estiver em casa também vai fazer os desenhos, enfim, arte na IF, certo? Vou deixar umas imagens aqui para vocês se inspirarem nessas obras. Enquanto vocês assistem aí algumas obras na IF, eu vou citar algumas características, certo? Esses artistas valorizam os processos autodidatas, ou seja, espontâneos, e expressões artísticas fundamentadas na criatividade, na originalidade desses artistas. Valorizam coisas populares, festas, a fauna, a flora, o imaginário cultural. Tem uma composição plana, geralmente, com traços sem aquela famosa perspectiva, e usam também cores contrastantes. Tem bastante detalhes, e os artistas na IF utilizam as suas próprias experiências pessoais, né, advindas aí do seu próprio convívio, e expressam isso por meio de uma pintura. Muito bem, não esqueçam do kit: isopor, potinho para água, pincel e um paninho. Tchau!